Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que tá ligadinho aqui no nosso programa. Chegando na sua tela com muito conteúdo nesta tarde. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia, viu? Olha só, hoje nós vamos falar sobre os alimentos que ajudam a aliviar os sintomas da menopausa. Também vamos conhecer a história de um ilustrador e falar um pouquinho sobre arte, emoções, reconhecimento. Além disso, nós também vamos descobrir todos os detalhes sobre seguro de vida. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Quer fazer uma pergunta aos nossos convidados do dia? Você já pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp. DDD 11, número 33375886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar então falando sobre seguro de vida hoje, gente. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, é a Priscila Rocha, especialista em planejamento financeiro personalizado e proteção patrimonial. Prazer, Priscila, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer todo nosso, Priscila, até porque ainda existem muitos mitos em torno desse assunto, né? E hoje a gente vai tentar aqui desmistificar a maioria deles, né? Seguro de vida é só em situação de morte? Ele só é utilizado ali quando a pessoa falece, pela família que fica? Ou não? Tem outros benefícios? Tem. Ótima pergunta. Normalmente, até quando nós vamos falar sobre isso com os clientes, é uma pergunta que eu faço. O que é seguro de vida para você, né? O seguro de vida, hoje, ele tem outras possibilidades. Então, sempre foi tratado somente morte, depois entrou a questão de invalidez, mas hoje é possível fazer seguro de vida para situações em vida. Então, nós conseguimos hoje fazer coberturas como doenças graves. Então, ao descobrir uma doença grave como câncer, por exemplo, o cliente pode receber um benefício que vai apoiá-lo durante um tratamento ou financeiramente proteger a renda dessa família. É possível, diante de uma cirurgia, internação hospitalar, perda da renda familiar, né? E situações como, por exemplo, quebra de ossos também. Então, diante de situações imprevistos do dia a dia, nós podemos também, através do seguro de vida, proteger a renda de toda essa família. E aí, então, tem 3 tipos de seguro, é isso? Hoje Você explica pra gente como é que funciona? Claro. Existe o seguro que hoje protege o indivíduo, então o seguro individual, o seguro que vai proteger a família e o seguro também para a empresa. Mas quando nós falamos de modalidade de seguro, para essas 3 frentes eu consigo fazer o seguro temporário, onde o cliente contrata por um período e depois ele renova ao término desse período. Então, por exemplo, nós conseguimos fazer um seguro por 10 anos e depois de 10 anos, toda a condição de saúde e a análise desse cliente congelada por 10 anos. Depois de 10 anos, ele é reanalisado e prorroga-se o seguro, né? Se ele quiser continuar com a seguradora. E também é possível fazer um seguro vitalício, onde ele contrata, ele paga por 10 anos e quando ele acaba de pagar, ele não paga mais nada e tem um seguro de forma vitalícia. Então, até 80, 90 anos, as idades que tradicionalmente no Brasil, pelas seguradoras tradicionais, não são cobertas. Mas hoje já é possível fazer, através da Prudential, um seguro vitalício também. Então, não tem idade para a gente fazer seguro, né? A pessoa não precisa falar assim, eu estou envelhecendo agora, eu vou fazer um seguro. Para ele começar no seguro, o limite são 75 anos. O limite máximo? O máximo. O ideal é que ele faça antes porque disso. Quanto mais cedo, menor o risco, mais barato, porque o seguro é basicamente uma avaliação de risco, né, desse cliente. Então, na verdade, o valor varia de acordo com a idade? Principalmente de acordo com a idade, é o primeiro fator. O segundo fator de análise é a condição de saúde desse cliente, desse segurado, né, desta pessoa. Então, se essa pessoa tem uma boa saúde, é o melhor momento. Eu digo que a moeda de entrada em qualquer seguro de vida é saúde. Mas aí como é que você sabe, Priscila? São exigidos exames, coisas assim? Sim, é uma ótima pergunta. Nós trabalhamos com o modelo
diferente de contratação de seguro, através de um profissional que nós chamamos de Life Planner. Você já ouviu esse conceito, Life Planner? Não. O Life Planner, ele é um profissional especializado em proteção familiar e empresarial, como no meu caso. E ele é um profissional que vai acompanhar essa família ao longo da vida. Então, imagina que é como se fosse, vou fazer uma analogia, o advogado da família, o médico da família, sabe? Aquele profissional que a família constrói uma relação de confiança. Então, não é só uma relação de compra de um produto, acabou a compra, você liga no 0800 da empresa. Não. O 0800 é o Life Planner. Ele vai prestar todo o suporte. Então, quando o cliente vai entrar no processo de contratação, ele passa por uma análise de até 30 dias. E aí, primeiro é feita uma entrevista com esse Life Planner, uma avaliação da condição desse cliente. Isso é submetido para uma área na seguradora que faz uma análise. Então, pode ser eventualmente que ela peça um exame de saúde, que ela peça para o cliente passar por uma avaliação médica e a seguradora entra com esse custo, caso o cliente não tenha exames atualizados, mas para ter certeza da condição dele. Por quê? A partir do momento que ele entrou, o risco dele fica congelado. Então, a única pessoa que pode dizer quero sair é o cliente. É diferente do modelo tradicional dos bancos, por exemplo, onde todos os anos o seguro é renovado anualmente, o valor da mensalidade aumenta e a seguradora pode eventualmente dizer, olha, não vou atualizar, não vou renovar seu seguro. É a critério da seguradora. Nesse caso, não, a análise é feita antes. Então, se a seguradora disser, não vou comprar esse risco, esse cliente não pode ser nosso cliente. Aproximadamente 5% das análises não são aprovadas, então pode acontecer. Isso por razões de doenças Principalmente doenças pré-existentes. Então, acontecem casos em que o cliente é aprovado, mesmo que tenha alguma doença, porém essa doença está controlada, acompanhada. O risco, qual é o risco real dessa situação de saúde? Aí, avaliado esse risco, a seguradora responde positiva ou negativamente. Tem outras situações? Tem outras situações, mas são situações bem difíceis de acontecer. Mas, por exemplo, situações que dão características de fraude, coisas do tipo, né? Então, também quando tem esse fundo, o cliente diz uma coisa e aí quando vai ser feita uma análise, não é exatamente aquilo, pode ser que a seguradora negue também. Então, por isso que é importante essa relação com o Life Planner ser bem aproximada. Porque aí, através da entrevista, de conhecer a família, desta aproximação, garante-se muito mais, temos muito mais garantias de assertividade em todo esse processo. E aí, só pra gente entender, a gente pode ter uma noção de valores, assim? Porque eu mesma não faço ideia. Já tive seguro de vida de empresa, né? Por exemplo, você é contratado, a própria empresa te oferece ali um seguro de vida. Sim. Né? Mas por um valor que normalmente é bem irrisório. Sim. Mas se você realmente for contratar um seguro de vida individual, como é que funciona? Todo o processo de contratação, ele passa inicialmente por uma análise financeira. Então, imagina que nós avaliamos algumas variáveis no processo de contratação, né? Para enviar uma proposta para a seguradora, eu preciso saber condições de saúde, estrutura familiar desse cliente, então quantas pessoas tem morando com ele, se tem filhos ou não, os filhos são menores de idade, estão em idade escolar, porque eu consigo proteger, inclusive, a educação dos filhos. Então, colocar toda essa educação até a faculdade respaldada por uma apólice de seguro. Aconteceu uma morte ou invalidez, a seguradora paga essa educação, né? Nós avaliamos também situação patrimonial, porque a ideia é blindar esse patrimônio para que, acontecendo um imprevisto, o cliente não precise, o segurado não precise queimar o patrimônio, né? Vender as coisas, porque é isso que acontece, né? Sim. Na hora ali do desespero, na hora da urgência, as pessoas vão prezar pela vida, por resolver a situação o mais rápido possível e acabam vendendo tudo que tem. Então, a ideia é mitigar esse risco através de uma análise mais refinada. Então, condição patrimonial, saúde, estrutura familiar, renda. E aí, nós trabalhamos muito com o conceito da ciranda financeira. Você já ouviu falar desse conceito? Não, menina. Vamos não lá, conheço seus conceitos. Mas estou aprendendo muito. A gente aprende demais aqui no nosso programa. Eu e você aí que está em casa, né? Maravilha. Fala pra gente, então, o que é a ciranda financeira, Priscila? Imagina o seguinte, vamos imaginar que o cliente, nós todos, né, consumidores, as pessoas,
pensa na sua renda como sendo 100% de possibilidade financeira. O ideal é que despesas de dia a dia, água, luz, aluguel, telefone, boletos, né? Todas aquelas contas do dia a dia ocupem 70% desse gráfico, dessa pizza, né? Desse 100%. Os outros 30%, 15% você precisa investir. Então, guardar, preparar um futuro, né? Projetar alguma coisa, criar aí um futuro, até porque nós não sabemos lá na frente o que pode acontecer, né? E ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. E aí, esses outros 15%, nós devemos pensar em, primeiro, não somente na gente. Então, como é que eu tiro uma parte disso para transbordar em outras pessoas, né? Fazer o bem para alguém. E 5%, em torno de 5%, 6%, precisa ser reservado para proteger os outros 95%. Como é que eu protejo isso? Através do seguro de vida. E aí você utiliza 5% da renda, sempre fica em aproximadamente 5% e protege todo o restante. Então vamos imaginar que uma pessoa que hoje ganha em torno de R$10 mil teria um custo aí de aproximadamente R$500 por mês. Ah, então é uma porcentagem da renda mensal da pessoa. Em média, sim. A partir de R$300 é possível fazer. Mas nós avaliamos sempre essas variáveis e pensando em algo que seja, de fato, uma proteção. Porque imagina assim, se eu olhar só o preço pelo preço, uma pessoa que ganha ou tem uma renda de R$20 mil e eu vou colocar no seguro dela, na pólice de seguro dela, renda hospitalar. Renda hospitalar é um item que é calculado com base na renda. Então, eu pego a renda mensal desse segurado, divido por 30 dias corridos e eu vou documentar que se esta pessoa precisar ficar internada, precisar ser hospitalizada por mais de 5 dias, independente da causa, do motivo, ela vai receber todos os dias a partir do 5º dia dessa renda em forma de renda hospitalar. Então, se ela ficar 30 dias, ela vai receber o salário dela completo. Se ela ficar 60, ela vai receber 2 meses de salário. E assim, consecutivamente, ela pode ficar o ano todo. É uma grande segurança, né? Exatamente. É uma grande segurança para a pessoa, né? Para o segurado e também para a família, é claro, em caso de morte, né? Com certeza. Tem auxílio funeral, né? Sim, porque a gente fica totalmente perdido ali, né? Quando uma pessoa da nossa família falece, a gente não sabe nem por onde começar. Né? Muitas vezes a família não tem ali uma renda para arcar com todos os custos que vêm no dia do falecimento, que é muito complicado. E na maioria das vezes é um custo inesperado, né? Não é? E aí, normalmente nessa situação, liga-se para a seguradora resolve, né? Resolve tudo. E com o papel do Life Planner, melhor ainda, porque é uma pessoa da sua confiança, a família já tem o contato daquela pessoa. Então, vai entrar em contato comigo. Se eu não atender na hora, minha equipe está pronta para atender e essa família vai ser totalmente amparada. É uma segurança financeira e um apoio emocional. Total. É o que nós chamamos de tranquilidade. Então, imprevistos acontecem, né? Eu sempre digo que todos nós temos muitos sonhos e muitos projetos. Como é que nós protegemos esses sonhos, né? Esses projetos? E ao longo do dia a dia a gente encontra diversas histórias, nós vivemos uma série de histórias e acabam marcando. Então, proteger as famílias é muito importante. É muito importante que o Brasil, que a nossa cultura tenha isso com muito mais raiz, com muito mais certeza, porque em outros países, Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da população possui seguro de vida, né? No Japão, 80% da população possui seguro de vida. E aqui? No Brasil, 18%. O seguro de vida individual é muito pouco, né? Ainda temos muito ainda para conquistar. Muitas pessoas acham isso. É inviável, deve ser muito caro e não. É só para quem tem muito dinheiro, né? Exatamente, não E não é. Você falou que a partir de R$300 mais ou menos a pessoa já consegue fazer. Contratar um seguro de vida. É muito bacana saber disso, né? Porque você falou, é uma proteção dos nossos sonhos, mas eu penso ainda mais na proteção dos nossos filhos, né? Quando a gente tem filhos, a gente já fica nessa preocupação. Ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser da vida do meu filho? Exatamente. Né? É a grande preocupação de quem é pai, de quem é mãe, né? Exatamente. Então, realmente, é muito importante de se pensar, né? Com muito carinho. Sim. Mas a pessoa contratou Priscila e aí ela falou, poxa, agora para mim não dá mais, vou cancelar.
é possível cancelar e o que a pessoa tem de volta ou não tem nada? É possível cancelar, com certeza, mas lembra que eu comentei que existem duas modalidades? Uhum. Então, se o seguro for um seguro temporário, de fato ele não tem nenhum retorno, porque o seguro temporário se comporta financeiramente mais ou menos como um seguro de carro. Uhum. É um serviço, enquanto você paga pelo serviço, você tem um capital segurado disponível. Se for um seguro vitalício, ele tem a possibilidade de resgate do valor investido. Uhum. Então, todo o valor? O valor que é investido na base do seguro, que é o principal, normalmente em torno de 80% do investimento é resgatável. Então, ele se torna um seguro resgatável. Inclusive, tem pessoas que pensam no seguro hoje como até uma forma de se proteger e ainda ter a possibilidade de guardar um dinheiro. Porque se lá na frente, daqui 5 anos, 10 anos, o segurado decidir, olha, agora eu quero fazer uma nova apólice temporária, não quero mais o vitalício, ele ainda consegue resgatar esse valor e utilizar da melhor maneira que ele quiser. É o que a gente chama de cereja do bolo. É isso, é importante saber. E outra coisa também que eu vejo, eu não sei se é mito ou se é verdade, mas que eu vejo que é uma dúvida entre muitas pessoas, é que o seguro de vida só cobre morte natural. Não. Mito. Mito. Total. O seguro de vida, ele cobre morte, qualquer causa, e aí existem adicionais que nós podemos acrescentar a uma apólice de seguro dependendo de cada cliente. Eu digo que não é um produto igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter o seu seguro de vida personalizado. Então, um segurado que viaja muito ou que tem alguma atividade diferenciada em relação a risco de acidente, por exemplo, é importante adicionar uma cobertura também para morte acidental, porque aí a família receberia o capital segurado de morte, qualquer causa, então natural ou acidental, e mais um adicional se for acidental, né? Então isso é possível fazer. Mas hoje, com a empresa que nós representamos, que é a Prudential, existe uma base que cobre qualquer tipo de morte. Sempre vai ter uma base do seguro, que é a essência, né? E aí depois a gente vai adicionando seguros em vida, como eu comentei aqui, que são situações corriqueiras que podem acontecer, e outras formas de seguro, como assistência funeral, morte acidental, são todas opções de serviços que nós conseguimos incluir nessa apólice. Priscila, só para a gente encerrar, né? Nós temos agora poucos minutinhos, eu queria que você falasse sobre os principais erros, né, que as pessoas cometem na hora de contratar um seguro e que dicas você deixa, né, para a pessoa se alertar, se atentar, vai contratar o seguro, observa isso, pensa naquilo. Perfeito. O principal erro é algo que nós até comentamos algumas vezes aqui, é acreditar que o seguro é só de morte. Então eu ouço muito assim, para que seguro de vida? Não, eu não tenho essa preocupação. Quando eu morrer, eu não preciso deixar nada para ninguém, tá tudo bem. Mas é muito mais do que isso, né? Então, como é que eu me protejo? Imagina um médico cirurgião, por exemplo, mesmo que ele não tenha filhos ou não pense em deixar uma herança por não ter herdeiros, se acontece uma invalidez, um sinistro, se ele descobre se tem um Parkinson, enfim, alguma situação que chegue às suas mãos, ele não tem mais como exercer sua profissão. Então é importante protegê-lo, né, nessas questões. Então é um seguro bem importante individualmente, né? Então essa é uma questão que eu deixaria assim bem frisada, bem importante. Como uma mensagem mesmo. Como uma mensagem. Pense no seguro de vida como uma forma de se proteger sua família, as pessoas que você ama, né? E que sim, é possível e é viável. Não é algo inviável, não é algo impossível e existem muitas formas de se proteger. Procure um profissional especializado, né? Que com certeza você vai encontrar aí uma grande surpresa. Brasil, as pessoas têm muito mito mesmo, né?
Então é importante nós estarmos aqui falando sobre isso. É isso aí, boas surpresas, né, Priscila? Exatamente. Eu vou deixar aqui, gente, os contatos da Priscila para que você possa conhecer mais do trabalho dela e também sobre seguros. Instagram, @souzarrocha.corretora. @souzarrocha.corretora, como está aparecendo aí na sua tela. E também tem o WhatsApp, DDD 11, número 97299-2503. 97299-2503. Essa é Priscila Rocha, especialista em planejamento financeiro personalizado e proteção patrimonial. Obrigada, viu, Priscila, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito esclarecedora a entrevista, viu? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. A partir de agora, nós vamos conhecer os bastidores do trabalho criativo, conversando com Marco Ballo, que é ilustrador, escritor e designer. Muito bem-vindo. Prazer te conhecer, Marco. Muito obrigado. Prazer. Marco, para que a gente possa conhecer um pouquinho antes do seu trabalho, antes da gente falar dele em si, mas eu queria conhecer um pouquinho de você. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu sei que a arte, ela tá no seu sangue aí desde o nascimento, não é isso? Desde o meu nascimento. Assim, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de... Sempre via um papel em branco, uma caneta, tava lá pequenininho, eu me lembro. Esperando, sabe, os pais em tal lugar, em tal, não sabia nem onde eu estava, mas eu pedia um papel, uma caneta para quem fosse lá, que tivesse lá do meu lado, para me acalmar, para soltar tudo que estava na minha cabeça e passar o tempo. Isso sempre me fez bem. Lembro quando eu estava na escolinha, daí começaram a falar, nossa, você desenha bem, e comecei a ver as diferenças que eu podia observar e traçar. Daí eu falei, começaram a me elogiar. E comecei a falar, nossa, por que não, né? Eu já pequenininho pensei, então eu vou ser desenhista, vou ser astronauta, vou ser desenhista. Todo mundo falando umas coisas, eu falei, vai ser desenhista. Daí, bom, eu vou ser desenhista então. E aí, sempre, nunca deixei, já passei por muitas áreas das artes, já pensei em gastronomia e cozinhava bastante, saí da escola, fui para as artes cênicas, fui para diversas áreas das artes. Eu nunca passei pela música, mas sempre gostei da arte em si, mas nunca deixando de desenhar. E aí chegou uma hora que eu vi que eu não vou ter como fugir disso, porque é isso que me acalma, é isso que me faz bem. E continuei. Você aventurou na escrita também? Eu gosto também. É uma coisa que também quem trabalha nas artes, ou até todos nós sabemos aquele hobby que sempre nos acalma, a gente gosta de fazer. E é uma coisa que eu tento colocar para mim mesmo todos os dias, foca naquilo que te dá prazer e, por que não, trabalhar com amor, trabalhar com muito mais respeito a si mesmo. E tudo que é arte para você se conecta ali, emocionalmente falando? A arte hoje também é uma coisa bem ampla, né? O que é arte? É aquela pergunta clássica. Mas o que é arte? Eu acho que arte é bom, é aquilo que vem com amor. Eu acredito no amor e ainda mais a minha arte que eu tento bastante me focar e que melhor me faz, arte focada no público infantil, nas criancinhas, que eu amo muito. A energia de uma criança, que é os seres humanos que mais tem amor, que você mais vai encontrar o amor puro, verdadeiro. A coisa mais autêntica é uma criança. A gente vai
criando vícios ao longo da vida. Gosto das crianças porque realmente tem amor e é quem faz arte, quem gosta de desenhar, quem gosta de ouvir aquelas músicas, quem fala eu gosto, eu não gosto. E aí a arte para mim é isso, é você se expressar. Arte é emoção, né? Você falou, né? Que desde criança pediu um papel para poder colocar ali naquele papel aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava sentindo. É isso. Eu sinto que a arte, quando é feita com emoção, com amor, com carinho, é muito mais arte. E a gente tem algumas das suas ilustrações, né? Eu vou pedir para o nosso diretor já colocar na tela, uma a uma, para que você possa comentar para a gente. Pode ser, Marco? Ok. Esta, por exemplo. Essa eu me lembro, foi bem pensada. Tem nome? Algumas não. Essa eu não nomeei, mas se quiser, vamos nomear. Que nome você daria? É aquele dia de... Até pensei, eu lembro, era uma época que eu estava vivendo na Itália, numa cidadezinha pequenininha. Eu estava lá trabalhando num café, mas acordava e era completamente diferente. Eu lembro de abrir a janela, justamente, e olhar aquele céu bonito, sem prédios. Eu, particularmente, me agonizo um pouco com tantos prédios onde vivo aqui em São Paulo. Isso era uma delícia, era bem isso. Eu adorava abrir a janela e falar... E disposto para trabalhar. Não era trabalhar com arte na época, mas era gostoso, né? Pensar, nossa, tô aqui e vamos lá. Bom dia, sol. Foi isso que eu pensei isso. ali, ó. Bom dia, sol, sol aparecendo ali. Seria o nome que você daria? E aquele rapazinho ali é você, então? Na ilustração? Seria você? Uma representação sua? É uma representação, eu acho que da felicidade, do bem-estar, de tipo... Até pensava, eu vivi um tempo lá, mas eu pensava até, nossa, tô viajando, né? Ai, que delícia. Vamos ver mais uma? Essa aí é uma que eu fiz também, bem pensando nas crianças, para livros infantis, pensando em livros de colorir até, mas acabei eu colorindo. E as crianças geralmente gostam, que é o clássico também gatinho e peixinho, que gato que não gosta de atum, né? Que gato que não gosta de peixe. E quis também produzir o meu, ver o que saía, fazendo com carinho, fazendo com... Eu lembro dessa ilustração e sempre mantenho, essa ilustração eu sempre mantenho no meu portfólio, sempre apresento para a criança que for, que essa é clássica, toda criança ou ser humano, todos reconhecem aquilo. É um trabalho bastante lúdico mesmo, né? Bem Sim. Colorido, lindo, viu? Parabéns, seu trabalho é bem bonito. É isso que seus me dá traços são diferenciados. Vou pedir para colocar mais uma na tela. Olha lá. Isso foi bastante da época, isso faz um tempinho já, mas foi bastante da época que eu tava mais com a cabeça na gastronomia, justamente, mas sempre desenhando, como eu te falei. E era eu pensando nas coisas, eu gostava de fazer uns pratos inovados, eu gostava de fazer hambúrgueres, pizzas, sujava toda a cozinha do meu pai, eu era mais moleque, tava lá, e eu lembro de chamar todos os meus amigos e fazer um prato que coubesse para todos. Umas coisas bem divertidas mesmo de comer e cozinhar com os meus amigos. E eu tô vendo que você realmente traz fatos da sua vida para a ilustração, né? Esse é um deles, o da Itália, né? O Bom Sim. Dia Sol Sim. é outro. Sim, eu acho que é isso que nunca não consegui fugir da questão da ilustração, das artes visuais, da imagem em si, que sempre ilustrei meus sentimentos, sempre passei para o papel, sempre me expressei bastante, que muito me acalma, é sentar e passar o lápis no papel. Quem trabalha com ilustração, acredito que
conhece esse sentimento. É terapia? Praticamente. É terapêutico. Você mesmo se vê ali, tipo, era isso, não era. Até quando você erra, você não para ali. De uma certa forma, tem que saber que senão vira vício, né? Você começa um traço. Quem também trabalha com isso, eu acredito que entende que o seu trabalho nunca vai ser perfeito. Você sempre vai achar um probleminha, mas quando você sabe a hora de parar e deixa lá, fica lindo, fica bonito depois de 2 ou 1 ano, depois de um tempo você vai ver e fala, eu lembro desse, esse ficou bonito. Aí você fica, não, mas eu não vou mexer mais. No caso, alguns aí te transportam para momentos da tua vida, né? Com certeza. Outros não. Mas eu queria saber de você, né? Antes da gente ver outras imagens que a gente tem também, o que é ser artista aqui no Brasil? Ser artista aqui no Brasil, isso é uma coisa que também eu fico me vigiando o tempo inteiro, me olhando, para justamente não perder a cabeça. Que é fácil falar da nossa realidade e mesmo não tendo vivido todas, né? Aqui no Brasil eu acho que é diferente, é olhado diferente, justamente que eu agora que estou muito mais estudando a questão da área editorial de livros, até estou muito mais focando nessas questões burocráticas. Eu acho que é uma coisa mais difícil que se você vai entrar numa livraria, se você vai falar de arte, você vai ver muito. Você pesquisa arte, você vai bem receber a arte de fora, a arte exterior. Se você quer procurar um artista brasileiro, você encontra. Mas, no geral, importamos muito mais arte do que usamos a nossa. É o que eu vejo. Estudando principalmente a área editorial, você vai entrar numa livraria, você vai encontrar praticamente 90% são livros importados de grandes editoras lá de fora e pequenas outras editoras que usam de escritores e ilustradores brasileiros. Falta reconhecimento, então, do talento do brasileiro, é isso? Não sei se reconhecimento, mas é aquilo que gera dinheiro, é aquilo que dá certo, é importar para as editoras e vender aqui. Aí eu acho que tem que buscar o artista brasileiro, já falei com muitos que saem do Brasil para publicar o seu livro e assim importar o mesmo. Olha que coisa. É impressionante. Porque assim o valor é maior. Assim o seu livro e sua arte se expande. Ganha um espaço. Exatamente. Quando a pessoa está aqui, não tem espaço, mas se ela vai para fora... Então, eu não digo porque não fui publicar minhas artes para fora. Ainda não aconteceu com você. Vamos ver. E a sociedade em si? Você acha que também falta reconhecimento da sociedade como um todo? Quem gosta de arte, eu acho que busca justamente e encontra. E encontra o artista brasileiro, busca a arte brasileira. Mas, geralmente, em relação à sociedade, falo com quem não mexe muito com isso, não se interessa muito com isso e já fala, você tem o seu dom. É uma coisa clássica também, que qualquer artista já ouviu. Já falou, que bom, você já está com a sua profissão formada, você tem o seu dom. Isso é uma coisa até que muito machuca. E como eu tenho o meu dom, eu estudei para isso, eu estou estudando ainda para isso, dia a dia, buscando novas referências, dia a dia traçando mais, buscando novos estudos para cada vez melhorar. Além do dom, né? Além do dom, mas você precisa se preparar. Qualquer Não outra adianta profissão. só o dom. O dom eu acho que é justamente o amor, em qualquer profissão. Sim. Você como apresentador aqui, você tem muito prazer de estar aqui
apresentando cada vez mais novas pessoas, conhecendo muita gente. E Mas a gente se prepara todo dia, né, Marco? Lógico, você não está sempre querendo lógico. crescer, mais aprender. Sim. Isso são os estudos, e acredito que em qualquer arte, mas tem que ter o amor, que é para mais andar e crescer e morrer em paz, como a nossa outra amiga falou, Do seguro mesmo de com vida. o seguro de vida. É isso aí. Ô, Marco, você teria sugestões do que seria importante mudar aqui em nosso país para que a arte tivesse mais espaço, reconhecimento, valorização? Isso é uma coisa muito grande, né? Que mudar? Mudar eu não mudaria nada. Eu acho que mudar é uma coisa, acho que entre o mundo inteiro, eu acho que é a gente se dar as mãos. Artistas, começando nós como artistas, te digo aí para você que estiver em casa, onde estiver, quem é artista, eu acho que vamos nós nos dar a mão, que eu acho que a gente cresce mais, porque falo com muita gente e ver um ilustrador em frente a um outro ilustrador, um músico em frente a outro músico, e já se veem como competidores, como você quem vai roubar meu trabalho. Não, vamos nos dar as mãos e aprender com o outro, que eu acho que a gente pode muito mais crescer, principalmente aqui no Brasil, que por toda a dificuldade que acredito que muitos estão passando, muitas crises políticas e econômicas, a gente acaba competindo um com o outro para ver quem tem mais espaço. Se a gente se desse as mãos, acho que teria muito mais espaço. Vamos lá, vamos aprender com o outro para bastante crescer e crescer o nosso Brasil. É isso aí, enriquecedor, né? Isso, esse compartilhamento enriquece. Vamos ver mais um pouquinho da tua arte? Vou pedir para o nosso diretor colocar mais uma das suas ilustrações na tela. Essa daí... Essa também foi pensada no meu livro de colorir. Que é o passarinho. Esse tem um nome, sim, que eu já tinha dado, é um encontro. É um encontro de passarinho com uma mosca. Quem é maior? Mas quem se assusta? E tá o passarinho ali mega assustado. Com uma mosquinha. E a Os mosquinha dois também. voando, mas quem se assusta é o passarinho. Mais uma na tela? E essa foi é para que alguém venha colorir, é isso? Foi só um rabisco mesmo. Eu coloquei lá e apresentei, mas foi só um rabisco, pensando também em estar em um dos livros de colorir, não publicados ainda, mas é uma flor dançando, curtindo o som, a energia do som também da arte musical em relação às plantas, que tenho certeza que ouvem também, não com os ouvidos. Sim, mas os sentimentos estão em todos os lugares, não é isso? As energias, sim. Olha lá. Essa eu gosto e também toda criança adora, sempre que eu As apresento. joaninhas. Eu uso essa também sempre para me apresentar para as crianças, que é esse amor entre joaninhas. Insetos também têm amor? Será? Insetos também amam? Não sei. O que você acha? Acho que sim. Né? Deve ter coração, deve ter muito amor. Não é? Tenho certeza que eles cuidam uns dos outros. Isso Mais sim. do que a gente, às vezes, não é não? É o amor da natureza. Tem mais uma pra gente ver? Pra gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo. Essa aí eu fui tentar me focar, fui tentar mais me expressar com outros traços, fui tentar uma coisa mais realista, pegando aquelas tradicionais, aqueles tradicionais pinturas de frutas que tem lá na casa de qualquer vovó, sabe? Uhum. na cozinha da casa de qualquer vovó, na parede da casa de qualquer vovó. E tentei fazer uma coisa diferente, que não fossem personagens, que isso é uma coisa também que me dá muito prazer, é criar personagens, olhar personalidades. Aí tentei, vou fugir um pouco e tentar traçar uma coisa diferente. Frutas. Um conjunto de frutas de cozinha clássicas. A maior parte das suas ilustrações é de personagens mesmo, né? É o que eu tenho muito prazer, me vem toda uma história, eu crio um personagem
traço um personagem, já me vem toda uma história do começo, meio e fim na cabeça. Isso é uma coisa que me acalma, justamente colocar ele em papel para tirar toda essa história da minha cabeça e criar já uma outra, e assim por diante. E assim saem os livros daí. Marco, encerramos aqui o nosso tempo. Te agradeço demais pela sua participação aqui no nosso programa, por dividir sua história com a gente e inspirar, né, tantos outros artistas que temos pelo Brasil, que de repente ainda não chegaram nesse patamar onde você está. Mas eu já deixo aqui também, gente, os contatos do Marco para que você conheça mais do trabalho dele, da história dele, aparecendo aí na sua tela o Instagram, @MarcoLoschiavo. Acertei, né? Marco Loschiavo, se escreve Loschiavo com CH. Então, Marco Loschiavo. E também tem o site marcobalodesign.com.br. marcobalodesign.com.br. Acesse, siga e conheça mais do Marco. Muito obrigada, viu, Marco, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado você. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando sobre alimentação e menopausa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa e a partir de agora nós vamos falar sobre um assunto que interessa muitas mulheres depois dos 40 anos. Vamos falar de menopausa, como aliviar os sintomas por meio de uma boa alimentação. Tem alguma dúvida sobre isso? Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado desse momento, você já pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Quem está aqui com a gente agora é o Dr. Felipe Donato, que é nutricionista esportivo. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa, prazer te conhecer. É um prazer estar aqui, eu fico muito lisonjeado pelo convite e vamos ajudar as mulheres aí a ter melhor qualidade de vida, né? É isso aí. Doutor, já para a gente começar, eu queria entender o que acontece com o nosso corpo, nutricionalmente falando, quando nós entramos na menopausa. Tá. A menopausa, caracteristicamente, seria o final da vida reprodutiva da mulher, onde ela tem uma menor produção de hormônios como progesterona e estrogênio. Esses hormônios, eles têm um efeito direto sobre a parte da massa óssea, né? E também na questão de ganho de gordura corporal e também efeitos psicológicos. Então, como a alimentação está associada a todos esses fatores, se você tiver uma alimentação com qualidade, você consegue prevenir esses efeitos que já fisiologicamente acontecem. Então, é muito importante a mulher não ter um ganho de peso muito grande, né, a partir da queda hormonal, controlar o valor calórico total da dieta, incluir alimentos mais saudáveis, né, alimentos naturais, evitar alimentos ultraprocessados, que tenham muito carboidrato simples e gordura, evitar o excesso de álcool, né, se hidratar muito bem. Então, tem vários pontos na dieta que podem ajudar na prevenção dessa queda hormonal, na verdade. É isso aí, vamos passar ponto a ponto aí, você já fez aí um resumão pra gente, Sim. trazendo todas essas informações importantes, mas eu queria passar ponto a ponto. Tá. Por exemplo, a gente sabe que tem muita perda de... os ossos ficam mais fracos, né? sim. Então, é uma questão do cálcio que fica mais necessário para o nosso organismo, é isso? A queda hormonal, né, principalmente o estrogênio ele é um hormônio que ajuda nesse anabolismo ósseo. Ele pega o cálcio plasmático e guarda no osso. Então, a densidade mineral óssea é a quantidade de cálcio, né? Os cristais de hidroxiapatita ali que estão ali dentro, que ele fica denso. Então, é a gramatura por centímetro cúbico. Então, quando você faz uma densitometria óssea, você vai ver se o osso está poroso ou não. Quando você tem a queda do estrogênio, o osso começa a esfarelar. Então, o cálcio contido ali dentro começa a ser colocado na corrente sanguínea. Então, a importância da alimentação que tem alimentos com cálcio, né, tipo 1 grama, 1000 miligramas ao dia. Então, laticínios magros, né, alguns vegetais verdes escuros, para que esse cálcio fique biodisponível no sangue. E, em conjunto, a associação da suplementação de vitamina D com vitamina K. Então, esse meio ambiente faz com que o osso segure mais o cálcio para evitar essa osteopenia, né, que é a perda da massa óssea, e o diagnóstico final seria a osteoporose, que acontece.
É isso aí. E a vitamina D, né? Você falou sobre ela. A gente tem dificuldade de manter os níveis adequados, né? Até na juventude. Eu mesma já tive problema com níveis de vitamina D mais de uma vez na minha vida. Mais novinha e agora, nessa fase. Não, você tem razão, porque no consultório, quando a gente atende os pacientes, a gente solicita exame bioquímico, né? Para analisar o nível de vitamina D plasmática. Então, abaixo de 20 nanogramas, a gente tem uma necessidade de suplementar ela. Por que suplementar e não da alimentação? O pessoal pode estar perguntando, né? Porque a vitamina D é uma vitamina chamada lipossolúvel. Ela está associada às gorduras. Então, para eu conseguir grandes quantidades de vitamina D pela alimentação, eu vou ter que associar ela de fontes de gordura. E isso pode ter um prejuízo no ganho de gordura corporal. Então, é mais viável ter suplementos com vitamina D mais concentrado, associado à vitamina K hoje em dia, para que você consiga ali 2.000 I de vitamina D por dia, por exemplo, que na alimentação seria muita gordura. Entendi. Entendeu? Então, E o tomar sol? ajuda, né? Tem Mas uma não resolve. Mas não resolve. É um conjunto de associações, né? Tipo, tomar sol, ser fisicamente ativo, a musculação ajuda a deixar o cálcio mais no osso, o músculo esmaga o osso e faz ele crescer, que a musculação faz isso para as mulheres, né, no caso. E aí, a vida ativa, sol, vitamina D e cálcio, seria o blend aí no caso. E todos esses alimentos, né, que você falou Claro. aí, que são ricos em cálcio. Isso. E aí você falou da musculação, doutor, antes da gente seguir com os alimentos. É muito importante, principalmente nessa fase, né? Sim. A gente vê mulheres com 30 anos, se já são fisicamente ativas e já treinam musculação, elas conseguem atrasar um pouco essa menopausa. E se entram na menopausa, ela tem uma massa óssea mais concentrada quando ela entra nessa fase. Então, a musculação é uma ferramenta não farmacológica contra a doença. O exercício físico não é só estética, né? Ele é também a saúde. Então, no caso das mulheres, não só musculação, mas qualquer exercício que gere esse tônus muscular, né, que seja, você tem esse benefício. Então, eu acredito que a mulher sendo fisicamente ativa, ela tem essa prevenção, essa proteção contra os efeitos deletérios da menopausa, né? Saúde física e mental, né, doutor? Você tocou num ponto muito importante. Já se sabe que o músculo, ele produz hormônios dele, chama miocinas, né, proteínazinhas pequenas ali, que tem uma resposta psicológica, batem no sistema nervoso central. Então, ajuda na depressão, ajuda na ansiedade, você dorme melhor. Então, o exercício físico, ele é vital para tratamentos de várias situações. E agora, na menopausa, já se sabe que a questão da densidade mineral óssea tem essa interferência. Olha só, e aí você falou, dorme melhor, que é mais um sintoma que a mulher tem, né, durante a menopausa, essa insônia, os fogachos noturnos. Exato. Noturnos. O sono, né, a gente vê hoje em dia em trabalhos científicos, a gente chama ciclo circadiano, é o nosso relógio biológico ao longo do dia. Então, a gente acorda cedo, tem toda uma questão hormonal ao longo do dia, temperatura corporal, e à noite, a partir das 18, 19 horas, o corpo começa a se preparar para dormir. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem esses fogaços, né, a questão do calor, e também muda um pouco a questão da produção de melatonina. Então, ela não tem um sono de qualidade. Então, a ideia é, se for fisicamente ativa, se fizer uma alimentação boa ao longo do dia, você consegue diminuir esses fogaços. Tem até alguns planos que a gente pode falar depois relacionados a isso. Mas é muito individual de cada mulher a intensidade do fogaço corporal, né, na parte da noite. Mas para a gente dormir bem também tem que se alimentar corretamente nesse Sim, horário, né? Sim. Qual a sua recomendação para o jantar? Olha, a gente não vê com bons olhos a pessoa retirar totalmente o carboidrato do jantar. Atrapalha ela a qualidade do sono. Tá. Você dorme mal com fome, vamos pensar assim, né? Então, a gente, logicamente, que não vai ser uma refeição copiosa, muito grande, mas se você tem ali vegetais, carnes magras, carboidratos complexos, por exemplo, batata doce, mandioquinha, mandioca, arroz integral, alguma coisa assim que tem um volume de fibra, você tem um controle calórico e aí você fica alimentado até o período do sono. Não é interessante fazer grandes refeições perto da hora de dormir. Já se sabe que isso tem uma interferência no ganho de peso, mas tem muita gente que chama síndrome do comer noturno. Imagina só, uma mulher que não come bem no café da manhã, não come bem no almoço, à tarde é o horário da formiga, ela quer comer algum doce, que acontece bastante, só que todo o efeito calórico que ela não conseguiu ao longo do dia, o corpo pede à noite. E ela se perde, come muito, e aí tem chamado essa síndrome de comer noturno. Então a gente evita isso
comendo bem ao longo do dia, na medida do possível. Espaçadamente, tudo controladinho, bonitinho, O né? Nutri- Chega à noite sem tanta fome assim, né? Eu brinco que o nutricionista ele é o alfaiate da dieta. Ele costura a dieta para a pessoa. É Você tá- individual. É individual. Não tem como copiar e colar uma dieta sua para sua amiga ou para sua mãe, porque cada um tem um peso corporal, uma porcentagem de gordura, o metabolismo basal, que é a taxa de caloria que o corpo gasta de energia. Então o Nutri vai lá e ele analisa tudo isso. Analisa tudo isso para chegar na caloria total da dieta e transformar em alimentos. E isso é distribuído ao longo do dia. Vamos falar de alguns alimentos, né, que são importantes, principalmente nessa fase, em todas as fases da vida. Mas quando a gente está falando de menopausa, você falou do arroz integral. A gente pode usar as farinhas integrais também? Pode. O intuito de usar algum carboidrato integral é que ele tenha fibra associada. E a fibra é importante porque ela faz com que esse carboidrato ele absorva de forma lenta. Quando você come um torrão de açúcar, por exemplo, o açúcar ele é um disacarídeo, né? Ele é um carboidrato simples, que ele faz a glicemia subir muito e ela cai muito rápido. Então a pessoa fica meio que com fome toda hora quando ela faz isso. O beliscamento ao longo do dia causa isso. Se você faz uma refeição que contém ali vegetais, tipo legumes cozidos, um arroz integral e uma carne magra, você tem uma digestibilidade, né, uma digestão mais lenta ao longo do período e você não tem o disparo de fome. Então, por isso que o carboidrato complexo ajuda nesse esvaziamento gástrico de controle de fome, na verdade, pela fibra. Brócolis. Brócolis. O que você tem a falar sobre ele? O brócolis é uma brássica, né, na família dos legumes, que ele tem sulfarofano, que é um componente fitoquímico importante. Então, ele ajuda muito nessa questão do controle também hormonal. Porém, todo o alimento que tem efeito benéfico, ele tem que ser consumido de forma constante. Ele tem que estar contido na alimentação. Então, berinjela, brócolis, a gente tem repolho também, é da mesma família. Couve-flor também não? Couve-flor entra. Tem uma couve de Bruxelas, que é uma pequenininha também, que aqui no Brasil é menos utilizada. Então, esses vegetais brássicos, que têm enxofre na sua constituição, chama sulfarofano, eles também têm um efeito positivo na saúde da mulher na menopausa. Aveia, linhaça. Eu sou fã da aveia. No meu mestrado, eu trabalhei com farelo de aveia. A aveia ela é uma ótima fonte de fibra, carboidrato complexo, vitaminas, minerais. E ela ajuda muito nesse esvaziamento gástrico lento. Você fica com menos fome quando adiciona ela na dieta. Mingau de aveia, né, para quem tem algum tipo de fermentação com ela, por exemplo. Mas o farelo de aveia, ele tem um componente chamado beta-glucana. É uma fibra solúvel, que quando você inclui na sua dieta, ele tem efeito intestinal positivo e ele pode ter interferência positiva na queda do LDL plasmático, que é o mau colesterol. Então, o farelo de aveia é um alimento funcional já conhecido pela beta-glucana. Além desses, a gente tem também, assim, a proteína, Sim. que é muito importante também, né, sim. para a nossa saúde e principalmente para a manutenção dos músculos. Claro, isso é importante. Mas aí, quais proteínas você recomenda nessa fase da menopausa? Vamos lá. A literatura coloca que o total de proteína calculada para a mulher seria por quilo de peso. Então, por exemplo, vamos arredondar aí 1,2 a 1,6 gramas por quilo. Para fazer o cálculo rápido, se você pesa 60 quilos, minimamente você teria que comer, 1 grama por quilo, seria 60 gramas de proteína ao dia. Aí, as fontes. 100 gramas de filé de frango grelhado, você tem 30 gramas de proteína. Aí, 100 gramas? 100 gramas pronto, grelhado. Carnes magras, perto disso. Os ovos, por exemplo, 2 ovos inteiros, você tem perto de 12 gramas de proteína, só que tem 10 de gordura da gema. Então, tem as proteínas de alto valor biológico, que são as animais. Então, peixe, carne, frango, ovos e laticínios magros. Cottage, leite desnatado, né? Os queijos são mais concentrados de proteína. Em paralelo, a mulher também pode se utilizar de proteínas vegetais. Os feijões, as lentilhas, né? Hoje em dia tem produtos de proteína isolada vegetal que pode ser adicionado em paralelo. Por exemplo, tem o whey protein, que é a proteína do soro do leite, ou proteína do arroz e da ervilha. Então, o componente total da proteína da dieta ele é calculado entre animal e vegetal. Então, essa é a somatória dos dois. Se for um onívoro que come de tudo, seria a mistura dos dois. Se for uma mulher que é vegana, é vegetariana, ela comeria apenas as proteínas vegetais e que também dá para associar na dieta. É isso aí, sempre uma dieta individualizada, Sempre. né? Consultar o Nutri, né? Sim. Que é importante. Sim.
Café. Você falou de algumas coisas que é importante a gente, né, na vida como um todo, não só na menopausa, né, mas na vida como um todo, a gente evitar, que são os ultraprocessados, etc e tal. Tá. E o café? Eu já ouvi falar que ele aumenta esses sintomas da menopausa. É importante reduzir o café? Tem algumas questões relacionadas a você tomar um café e ele tem uma menor absorção de cálcio a partir disso. Então, a gente fala que se você vai tomar um cafezinho, tente tomar longe das refeições, por exemplo, pensando em absorção de cálcio. Aquele cafezinho depois do almoço não é bacana. Mas é um hábito que eu posso dizer que se você tem uma alimentação saudável, ele per se, por si só, não vai te prejudicar. Por vezes, o café, em algumas mulheres, se ela toma muito café, a cafeína, ela pode acumular, tem pessoas que acumulam a cafeína ao longo do dia e ficam mais irritadas. Então, na menopausa, se a mulher já tem a irritação natural da menopausa e ela toma muito café, isso pode ser somado. Né? Também pode atrapalhar em algumas pessoas o sono, dependendo da quantidade de café. Melhor evitar à noite. Sim. Então, tomar o café na parte da manhã até a tarde. Alguns chás também têm cafeína, tipo chá verde, chá preto. Mas eu acredito que o café em si, dentro de uma alimentação saudável, ele pode não ter um prejuízo, na verdade. Logicamente que o café puro sem açúcar, né? Pensando nisso, que é o mais difícil, né? Acho que o problema maior do cafezinho é o açúcar adicionado. Porque facilmente as pessoas podem tomar ali, tipo, 30 gramas de açúcar no café quando adiciona nele, na verdade. Então é muita coisa. Tem algumas perguntinhas que chegaram no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar a primeira na tela, por favor. Bora lá. Olha lá, doutor Cláudia, aqui de São Paulo. Obrigada, Cláudia, pela participação. Ela diz, boa tarde. Minha vida inteira fui uma pessoa magra, porém sem mudar em nada meus hábitos alimentares, de exercícios. Quando entrei na menopausa, engordei 15 quilos. Nada do que eu faço me faz emagrecer. O que me recomenda, doutor? Vamos lá. Esse ganho de peso é conhecido na menopausa. Se sabe que a taxa metabólica de repouso, que é o gasto calórico, diminui com a queda hormonal, né? Então, você tem ali 200, 300 calorias diminuídas do seu gasto basal. E aí, esse ganho de gordura acontece, de fato, mas ele é piorado quando a mulher ela começa a desregular na alimentação. Aquela fome mais de doce, de alimentos mais calóricos, que chama muito na menopausa, fazem com que essa associação de queda do metabolismo basal mais o consumo calórico, no final ela ganha peso. Então, por isso que para ela não mudou o hábito, mas ela ganhou peso. Mas cada partezinha disso vai contar no final. Então, ser mais fisicamente ativa, fazer exercício de musculação e cardiovascular, escada, bicicleta, caminhada, corrida, na medida do possível, e controlar as calorias totais do dia. Por isso que o Nutri é importante para isso. Exatamente, para montar aquele novo cardápio individualizado. Exato. Mais uma perguntinha na tela? Rita Garcia, de Belo Horizonte. Um beijão para todos aí, Rita. Olha só. Tenho sofrido muito com sintomas da menopausa que começaram há 2 anos. O que mais me incomoda são as tonturas e o cansaço. Já tentei fazer a reposição hormonal, mas não me senti bem. Além de mudar minha alimentação, você indicaria alguma terapia alternativa para alívio dos sintomas? Uma ótima pergunta, Rita, obrigado. E eu trabalho em conjunto com muitos médicos, né, os ginecologistas, que realmente, por vezes, não é possível fazer a reposição hormonal nas mulheres. O nutricionista consegue trabalhar com a fitoterapia, com algumas plantas. Então, por exemplo, a gente trabalha com o Simifuga, que é o Black Cohosh, que é uma planta que ajuda nesse cansaço, na irritabilidade, na questão dos sogaços à noite. Então, o Simifuga, né? Simicifuga. Também tem o Agnus Castus, que é o Vitex, que também ajuda nesse controle hormonal, na irritabilidade, sensibilidade mamária que acontece. Além disso, a gente tem o óleo de prímula, que é usado mais em TPM, mas também na menopausa também pode ser utilizado e diminui a irritabilidade. O óleo de prímula é o ácido gama-linolênico, que é essencial. Então, é um óleo bom para ser utilizado. E, no final, a gente tem a isoflavona de soja, genisteína e daidazena, que é em suplemento e que pode ser associado na dieta para tentar evitar esses efeitos deletérios, no caso. Olha que bacana. Então, são alternativas naturais, né, doutor? Naturais. Suplementações, naturais. Óleo essencial e fitoterapia pode ser associada à dieta, no caso. É isso aí. Dá tempo de responder mais uma perguntinha? Não temos mais tempo. Doutor, aquela última mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Sim.
Eu acredito que, mulheres, se vocês procurarem uma alimentação saudável e forem fisicamente ativas, esse combo, né, em conjunto com sono de qualidade e hidratação e boas relações sociais, você tem uma melhora de qualidade de vida, na verdade. É isso aí. Para todo mundo a mensagem, né, Todo doutor? mundo. Gente, esse é o Dr. Felipe Donato, nutricionista esportivo. Vou deixar aqui os contatos dele para que você possa conhecer mais do trabalho do Dr. Felipe. WhatsApp, DDD 11, número 966489706. 966489706 e o perfil dele lá no Instagram é o @drfelipedonato com 2 T's no final. Dr. Felipe Donato. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. Informações super relevantes que você trouxe aqui pra gente hoje. Aprendemos demais. Estou sempre à disposição. Até uma próxima Até a oportunidade. próxima. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu gostei demais, espero que você também tenha gostado. Que Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, até a próxima, gente. Tchau, tchau.